Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Duas igrejas. Estão vivendo em desigualdade. A igreja morta ensina mentira e oculta a verdade. Vaga como trem, desgovernado sem ter direção, sem piloto, sem rumo certo, farol apagado, não chega em Sião. Mas a igreja viva anda para cima, a igreja morta anda para baixo. Na igreja viva o caminho é estreito, na morte é um largo. A igreja morta adora a imagem feita pelo homem para cultuar. A igreja viva adora o Deus que criou o homem para o adorar. Morta, é impossível alguém alegrar-se. Na igreja viva se sente alegria e poder do alto. É tal qual foguete, ela espalha fogo sem ver sua luz. Se o inimigo se aproxima, é atropelado em nome de Jesus. Mas a igreja viva anda para cima, a igreja morta anda para baixo. A igreja viva o caminho é estreito, na morte é um largo. A igreja morta adora a imagem feita pelo homem para cultuar. A igreja viva adora o Deus que criou o homem para o adorar. Mas a igreja viva anda para cima, a igreja morta anda para baixo. Na igreja viva o caminho é estreito, na morte é um largo. A igreja morta adora a imagem feita pelo homem para cultuar. A igreja viva adora o Deus que criou o homem para o adorar. O Filho de Deus, ele crê. Somente crê, tudo é possível, somente crê.
Não pode a dúvida e a fé andar juntos. Ou nós temos fé, ou temos dúvida. Porque não podemos ter os dois ao mesmo tempo. Se estamos governados pela fé, a dúvida não tem lugar em nós. Se estamos dominados pela dúvida, a fé também não tem lugar em nós. A fé não combina com a dúvida. A fé combina com o amor. Como diz o profeta de Deus, fé e amor são parentes. Mas a fé não dá certo e não combina com a dúvida. Teve um tempo que os médicos examinaram a esposa do profeta e o seu útero estava tão fino como um balão. Então, era melhor uma operação, porque ela poderia morrer se tivesse mais um filho. Mas o profeta tinha orado a Deus e ele tinha o desejo de ter um filho como José do Egito. Então, ele ficou aguardando, mesmo com aquilo que o médico houvera lhe dito, ele seguiu em frente, anunciando: vou ter um filho e o seu nome será José. E por todos os lados, por todo o país, por todos os lugares, dizendo às pessoas: vou ter um filho e o seu nome será José. E o médico já havia examinado a esposa e ela não tinha condições de ter um filho mais. Agora é hora de fé. Precisa-se de fé. E aquilo foi revelado ao profeta, que ele teria um filho como José. Ele permaneceu confiando na palavra de Deus, mesmo que ele cria e sempre defendeu a medicina. Mas onde a medicina não dá conta, então é Deus quem chega e faz a obra. 4 anos mais tarde, a esposa do profeta estava esperando uma criança. O irmão Branham sabia que eles iam ter um filho. Todos diziam: agora vem o José, irmão Branham. Irmão Branham dizia: eu creio que sim, não sei, porém terei a José. Mas quando nasceu, foi Sara, foi uma menina que nasceu. Então um homem chamou o irmão Branham e riu na cara do profeta e disse: sabe, você quis dizer Josefina. Ouvinte, a Bíblia diz: não toqueis em meus ungidos, nem façais mal a meus profetas. Aquele homem, aquele crítico, não sabia o que ele estava fazendo. Quando ele disse estas palavras para o profeta: você quis dizer Josefina ao invés de José, quer dizer, criticando do profeta, porque ao invés de vir um menino, veio uma menina. Aquele homem morreu. O homem morreu. O crítico morreu. O incrédulo morreu. Então, irmão Branham disse: senhor, Deus me disse que eu ia ter um filho,
e chamaria seu nome José. Houve 3 pessoas que deixaram certa igreja denominacional, diz o profeta, e vieram à nossa igreja e me ouviram dizer aquilo. Quando nasceu Sara, eles disseram: oh, ele é um falso profeta, porque ele disse que ia ter um menino. Ele não disse que era daquela gravidez, mas disse que ia ter um menino. E aquelas pessoas deixaram e chamaram-no de um falso profeta. Vai lembrando nisso. Não toqueis em meus ungidos, nem façai mal aos meus profetas. E o irmão Brando diz: espera um minuto, senhora. Eu não disse quando, nem quando Deus disse que ia acontecer. Ele disse que eu ia ter um filho. Ele disse para Abraão que Abraão ia ter um filho. E nasceu Ismael antes. Mas Abraão ficou esperando o filho. Então Deus tinha dito para o irmão Bran que ele ia ter um José. E veio uma menina. Mas o irmão Bran ficou esperando ainda, mesmo que a sua própria esposa não tinha condições nem de ter aquela menina. Ele agora aguardou mais porque ele creu em Deus. Isto que é fé. Você tem que ter uma fé que te acompanhe, para você andar com ela. Você não pode duvidar. E você sabe, quando nasceu Ismael, lá na casa de Abraão, podia haver dúvidas. Bom, esse daí é o filho da promessa. Não, Ismael foi um perseguidor da promessa. O Ismael era um arreliento. Ele brigava com o filho da promessa, que era Isaac, quando Isaac nasceu. Mas Deus havia dito para o profeta que ele teria um filho, José. Um menino. E o irmão Branco ficou aguardando. E o médico novamente examinou a sua esposa e disse: reverendo, agora temos que fazer uma operação. Mas o irmão Branco ainda disse que estaria aguardando esse menino. Sabe uma coisa que o médico disse para o profeta? Talvez você case outra vez e tenha esse menino. Aí o profeta diz: o terei com ela, com essa esposa, que o ventre, o útero está fino como um balão, terei o filho com ela. Deus o disse. Eu não podia ler da Bíblia, porém estava escrito em meu coração, diz o profeta, por revelação, por fé. Deus o disse. Não quis vacilar ante a promessa de Deus por incredulidade. Alguns disseram: você quis dizer Josefina. Aí o irmão Brando disse: quis dizer José. O médico disse: ela não pode ter outro menino. O irmão Brando disse: ela terá outro menino. Os médicos podiam dizer: Sara não tem jeito de ter filho, Abraão. Ela é estéril. Abraão disse: Sara vai ter um menino. Deus falou comigo. E Sara teve aquele menino com 90 anos. 90 anos. Mas ela teve um menino. Meu ouvinte, temos que alimentar a fé, alimentar a promessa de Deus. Deus falou conosco, se é uma voz, a voz de Deus. Eu pude entender que é a voz de Deus, eu fico com aquela voz. Agora, se essa voz é equivocada, ela contraria a palavra, ela não é a voz de Deus. Tem muitos que dizem: pastor, eu tive uma visão, eu vi 3 lá no céu de branquinho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu diz: muito bem, a sua visão é maravilhosa, mas ela não é de acordo com a Bíblia, ela é falsa. Uma visão bonita, 3 de branquinho, mas só que ela é falsa, porque ela não está de acordo com a Bíblia. Jesus Cristo diz: quem me vê a mim vê o Pai. Como é que pode ter um outro lá? Hein? Bom, meus ouvintes, aí passado 4 anos, finalmente a esposa do profeta ia ser mãe outra vez. Então uma mulher, uma falsa profecia,
foi enviada através do país. Olha bem, uma falsa profecia foi enviada através do país. Sempre quando tem uma mulher profetiza, ela sempre luta contra a palavra, porque ela crê na igreja, e ela não quer saber nada da palavra, da verdadeira fé. E aí estava aquela mulher, uma falsa profecia, ela foi enviada através do país, escrevendo palavras. Aquela mulher disse, agora, olha bem, aquela profetisa disse, agora Meda vai morrer. Meda era a esposa do profeta. Durante esse tempo, diz essa profecia. Por quê? Diz a mulher, eu fui enviada para guiar a Bil. Bil era o profeta. E dizia que ele não vai me escutar porque sou uma mulher. E Deus vai vingar-se dele agora matando a sua esposa. Aquela profecia falada através daquela profetisa. E disse, Deus enviou a Jesus Cristo para me guiar. Olha bem, ela estava certo que Deus enviou Jesus Cristo para guiar o profeta. Através dela, através de uma mulher. Vem, aí o profeta diz, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Não sou guiado por uma profecia, por uma profetisa, eu sou guiado pelo Espírito Santo, diz o profeta. Pobrezinha da irmã Meda, esposa do profeta. Ele diz assim, tínhamos uma enfermeira que havia sido curada numa reunião, todos sabem, foi a senhora Morgan, uma das enfermeiras da Clínica Mayo, a clínica mais afamada dos Estados Unidos. Ali se vêem os piores casos. Ou ela foi curada por morta. Ela estava quase morta e foi curada. 20 anos atrás, com câncer, sucumbida com câncer, em Louisville. Está justamente nos arquivos do Hospital Batista. Ela está assistindo enfermos em Jeffersonville, no hospital agora. Ela tem estado ali por todos esses anos, diz o profeta, em 1965. Porque Deus disse, ela viverá. E o profeta é pela fé. Diz, quando Deus fala uma coisa, eu creio. Eu creio no que Deus diz. E não importava com aquela profecia daquela mulher profetisa que diz que a esposa dele ia morrer, porque Deus ia vingar dele, porque ele não cria em mulher profetiza, principalmente uma profecia daquele jeito, porque quando uma mulher profetiza da forma correta, por certo que nós todos cremos. Pode ser qualquer mulher, ela profetizou, Deus falou através dela, nós cremos. Agora, quando ela é uma falsa profetisa, ela já quer pisar na palavra de Deus, nós não cremos mesmo nesta mulher, como profetiza. E assim a esposa do profeta amava aquela irmã que foi curada de câncer. Ela diz, Bill, quero que Marge venha comigo, não sinto de ir ao hospital. Aí, irmão Branco conversou com elas. E eu vou aqui adiantar para vocês. Ela disse para o irmão Branco, Bill, pensas que eu vou morrer? A esposa do profeta perguntando para ele, você pensa que eu vou morrer? Ele disse, tem essas profecias que eu vou morrer? Você pensa que eu vou morrer? Irmão Branco disse para ela, eu não sei, mas o menino de qualquer modo nascerá. Tu vais ter a um José. Isso é o que o irmão Branco tinha ouvido de Deus. Tu vais ter um filho. Então, ele creu. Aí a irmã Meda disse, este é ele? O irmão Branco disse, não sei, querida. Eu não posso dizer, mas Deus diz que nós vamos ter a José. Vamos ter a José. Não me importa o que qualquer outra coisa diga. Vamos ter a José. Então mesmo Deus que me disse toda esta revelação, me disse isso. Ele nunca falhou em outras e não falhará nesta. O irmão Branco foi a um moinho orar. Começou a orar ali, vendo aquela luz pendida entre duas árvores. Disse, volte ao teu trabalho e ao teu livro. E ele regressou ali. Meu ouvinte, estas coisas são tão maravilhosas. E eu tenho que adiantar aqui um pouquinho para vocês, para eu poder terminar. Olha bem,
Na manhã seguinte, fomos ao hospital, o médico disse, oh, misericórdia, Deus. A beijei e lhe disse adeus, o próprio profeta com sua esposa. E disse, querida, não tardará muito, José estará aqui. Subi aos degraus, ela foi assim à mesa de operações. Em poucos minutos a enfermeira voltou e me disse, reverendo Bran? E disse, sim, senhora. Ela me disse, tem um menino sadio de aproximadamente 4 quilos. Eu disse, José, filho bem-vindo. Sim, senhor. Por quê? Por quê? Que foi isso? Não estava escrito na Bíblia que sucederia. Nós não tomamos em consideração a esterilidade da sua matriz, a impossibilidade de ser desta forma. Você não vacila na promessa de Deus por incredulidade, mas você louva a Deus, sabe que vai suceder, não importa o que o médico diz, tudo demais virá em todas as formas possíveis. Porém, não creia, é uma mentira do diabo. Sim, senhor, é verdade. A fé vai junto com as obras para criar a promessa. É isto que Tiago nos ensina aqui no seu livro. Tiago, em sua epístola, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Precisa de haver obras também. Deus justificou Abraão pela fé. Foi escrito por Paulo aos Romanos, mas Deus também justificou Abraão pelas obras, escrito por Tiago no capítulo 2. Nós temos que ter fé, meus ouvintes, e obras que estejam demonstrando esta fé. Por isso o profeta pregou esta mensagem, obra é fé expressada. Oh, como Deus tem falado, e a gente crê. O profeta teve então este menino, porque Deus havia lhe dito, você o terá. Mas lembra-te, meu irmão, minha irmã, que os críticos morreram, que aqueles profetas que falaram contra o profeta de Deus, morreram logo, muito em seguida, por causa de sua incredulidade. Não toqueis em meus ungidos, nem façai mal a meus profetas, diz o Senhor. Nós temos que viver, não pelo que os outros dizem, mas pelo que nós temos lido na Bíblia, e aquilo traz uma perfeita fé no nosso coração. Por isso, meu irmão, quando eu te ensino o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou te ensinando uma coisa segura na Bíblia. Atos 2, 38 e 39. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, estou te ensinando uma coisa que você tem na sua Bíblia. Quando eu estou ensinando a mulher que ela deve vestir-se com pudor e modéstia, com decência, eu estou dizendo para você que está escrito na Bíblia, porque eu creio é na Bíblia Sagrada, 1 Timóteo 2, do verso 8 em diante. Quando eu digo para você, minha irmã, que não deve ser uma pregadora, uma pastora, uma missionária, porque não tem base na Bíblia, eu estou dizendo isso para você porque eu estou baseando a minha fé na Escritura Sagrada. Em 1 Coríntios 14, 34, não é permitida a mulher ensinar. Por que você não crê? Leia 1 Timóteo 2, 12. A mulher não pode ensinar. É a Bíblia quem diz. Como que eu posso dizer para você que uma mulher pode ser uma pregadora? A Bíblia diz que não. Não importa se a sua igreja é mais velha, é mais bonita, tem mais gente. Para mim não importa. O que me interessa é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que ela não pode fazer isso. A Bíblia Sagrada diz que ela não pode ser uma pregadora. Ela pode ser uma pregadora, mas ferindo a palavra. Como Balaão o foi também. Balaão deu profecias, mas ele tinha uma doutrina errada. E aí está, tem muita coisa certa em muitas pessoas, mas tem uma doutrina errada, ensinando que ela deve ser batizada, falando Pai, Filho e Espírito Santo, que não tem nenhum batismo na Bíblia, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem nenhum. Você não pode me provar um.
tem a ordenança do Senhor Jesus em nome do Pai. Agora, se você não sabe o nome do seu pai até hoje, o que eu vou fazer? O seu pai natural, você trata ele de pai desde pequeno, você talvez tem 30, 40 anos, mas não sabe o nome do seu pai? Como pode, meu irmão? Como pode, minha irmã? Você chamar Deus de pai e não saber o nome dele? Por isso está aí. Jesus diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Leia São João 17, versos 6 e 26. É a Bíblia Sagrada. Agora, se alguém te ensina outra coisa, você vai ver que esse alguém que é falso, se alguém unge uma mulher para ser pastora, esse alguém que é falso. Não a Bíblia. A Bíblia diz que ela não pode ser. A Bíblia é a mesma. A Bíblia não foi mudada. Quem muda é as denominações que põem doutrina segundo seus costumes e faz de mulheres missionárias. Eu queria que vocês me provassem dentro das Escrituras, quando Jesus mandou os discípulos pregar, se tinha alguma discípula no meio. Olha São Mateus capítulo 28. Leia do verso 17 em diante para você ver. Os 11 estavam reunidos. 11. Não havia nenhuma discípula. Nem o Judas estava lá no meio mais. Ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mas leia a Bíblia, meu irmão. Jesus nunca mandou uma mulher pregar. Ele mandou ela avisar. Ide e anunciai aos meus discípulos. Ele nunca mandou ela pregar. Você sai aí pregando, ensinando minha palavra. Ele nunca mandou. Não tem versículo na Bíblia para provar isto. A samaritana não foi uma pregadora, que muitos dizem que samaritana foi pregadora, que aquelas mulheres foram pregar para os discípulos, elas foram anunciar. Jesus mandou elas darem um aviso. A samaritana, no capítulo 4 de São João, foi avisar também os samaritanos que ela tinha encontrado o Messias. Por que vocês não aceitam a Bíblia e aceitam qualquer tipo de falsa profecia e não aceitam a palavra? Falta de fé na palavra. O povo hoje tem fé na doutrina da igreja, mas não tem fé na palavra. Que Deus te dê fé para você viver pela fé. Ó Pai Celestial, eu rogo as tuas bênçãos nesse instante sobre este povo, gente doente, problemática, cansada, angustiada, e gente que está aniversariando também, Senhor, que depende de Ti, que a Tua mão estendida sobre cada uma seja todas abençoadas pelo poder da Sua palavra e que todos nós possamos viver pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ao céu ele nos levará, ali cessarão todo mal e temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé, em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Bem, meu ouvinte, a Escritura é verídica. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Salmo 105, versículo 15. Todas as pessoas que levantaram contra um profeta de Deus, elas pereceram. Não faça isto. Creia quando Deus levanta um homem na terra. Creia. Dedique a sua vida a Deus e ouça um profeta de Deus. Eu convido vocês a estarem conosco no tabernáculo, terça e quinta às 8 da noite, sábado às 7 da noite, domingo às 18h30.
Rua Frei Agostinho da Piedade, 5.361, Jardim Redentor. Esteja ali conosco adorando a Deus. Você pode comunicar conosco também pelo telefone 724-3334, receber livros gratuitamente, e você que liga pela primeira vez ganha uma fita cassete de ensinamento da Palavra de Deus. Glória celeste queremos fluir lá no nosso querido lar. Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial.